Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um evento da Academia Mato Grossense de Direito. É a nossa terceira live, hoje para tratar de um tema muitíssimo importante, que é a respeito dos efeitos da caducidade da medida provisória número 927, que recentemente regulamentou uma série de situações emergenciais em direito do trabalho para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Passado o prazo de 120 dias para sua apreciação no Congresso Nacional, a medida provisória não foi aprovada, perdeu, então, a sua eficácia, e a discussão de hoje, então, é a respeito desses temas. Eu gostaria de convidar todos os nossos participantes a entrarem aqui na tela conosco. E para falar deste tema hoje, teremos a satisfação muito grande de receber três ilustres professores, a professora Graziele Cabral Lima, aqui do estado do Mato Grosso, confreira, colega da nossa Academia Mato Grossense de Direito. Vamos receber também, com muita honra, o professor Kleber Salles, lá do estado de Goiás, também dileto amigo, professor de todos conhecido, e também vamos receber o professor José Cairo Júnior, também dileto amigo lá do estado da Bahia, professor da Universidade Estadual e do TRT da Bahia. E também aqui ao meu lado, virtualmente ao meu lado, está a confreira acadêmica Maria Beatriz Teodoro Gomes, para quem eu passo agora imediatamente a palavra para fazer a sua saudação inicial aí aos nossos convidados. Boa tarde a todos, especialmente aos nossos convidados, o juiz José Cairo Júnior, da Bahia, o juiz Kleber Salles, de Goiás, a nossa confreira e magistrada aqui do TRT da 23ª Região, Graziele Lima. É um prazer muito grande estar aqui na companhia do meu professor, eu acho que professor de todos nós, André Molina, quem tenho a honra de poder dividir aqui o espaço na nossa academia, nosso confrade. As minhas considerações iniciais, eu falo primeiro sobre os imprevistos, que estão tão intimamente ligados no nosso cotidiano. E nada como ter pessoas equilibradas, sensatas, como o professor André Molina, que tirou de letra o congelamento da imagem e som dele. Então, eu espero que nós tenhamos também um bom desenvolvimento dos nossos trabalhos aqui, com equilíbrio, até porque e razoabilidade, porque, como filha de juiz que sou, eu sempre ouvi muito esses dois norteadores da vida, não só do direito, mas da nossa vida. Realmente, acho que nós precisamos traçar um caminho de equilíbrio, razoabilidade, para que as nossas ações sejam ações ponderadas, equilibradas e sensatas. E eu aqui um pensamento, eu confesso que falo demais, mas eu vou tentar não roubar o tempo das estrelas nossa. Eu trago aqui um pensamento que eu acho que, assim como Hegel e Fukuyama se equivocaram a vaticinar o fim da história, os que apregoavam o iminente fim do direito do trabalho descobriram-se absolutamente equivocados.
ao atual contexto social. Isso porque a especialidade deste ramo da ciência jurídica oferece ferramentas hermenêuticas de essencial importância para o enfrentamento de questões relativas às relações de trabalho que surgiram na esteira da pandemia do Covid-19. Circunstâncias sem precedentes na história recente da humanidade. Sinto-me lisonjeada de poder beber direto da fonte do saber dos meus estimados colegas, especialistas e estudiosos de reconhecido gabarito. Sejam todos bem-vindos e um bom trabalho a todos. Nós agradecemos, então, aí as palavras de boas-vindas iniciais, e agradeço a sensibilidade e a gentileza de sempre, né, da confreira Beatriz Teodoro, e eu passo a palavra agora à confreira também, Graziele Cabral Lima, para as suas saudações iniciais e considerações introdutórias a respeito do assunto. A palavra está contigo, professora Graziele. Boa tarde a todos. Quero agradecer e dizer que é uma honra estar aqui nessa live da nossa Academia Mato Grossense de Direito, com colegas ilustres, agradecer o convite, a aceitação do convite pelo meu colega Kleber Salles, de Goiás, pelo meu colega José Cairo Júnior. O professor José Cairo Júnior, inclusive, estudei e ainda estudo muito pelos livros. Kleber é um colega que vira e mexe, eu estou aí ligando para ele, pedindo dicas, porque está fera nas videoconferências, nas audiências por videoconferências. E agradecer, obviamente, a doutora Beatriz também por estar aqui com a gente, a nossa desembargadora, e ao meu professor também, André Molina, de estar hoje como mediador, mas propiciar um debate sobre um assunto tão importante nesse momento e para que a gente tente, eu sempre defendo muito, minimizar a insegurança jurídica. Nós já estamos com tantas inseguranças em questões de quanto tempo vai durar a pandemia, de quanto tempo nós ainda vamos passar por esse período. Então, que pelo menos nessa área jurídica nós possamos ter alguma segurança. Então, eu acho que o debate é muito agradável e muito necessário nesse momento. Tá bom? Agora nós gostaríamos de saudar, então, o juiz Kleber Salles, né, dileto amigo, professor lá do estado de Goiás, para que o professor Kleber faça aí suas considerações iniciais e a saudação a quem nos acompanha. Olá, boa noite a todos, boa tarde ainda aí para quem está no Mato Grosso, né? É uma honra enorme estar de volta à companhia de diletos amigos. Acho que, exceto o Molina, que eu acabei encontrando mais recentemente, os demais eu vi ainda por ocasião da campanha, né, para a Anamatra, o ano passado, por volta ali de abril do ano passado, ainda em tempos de normalidade, vamos dizer assim. Mas é uma grande honra, agradeço demais à Academia pelo convite e pretendo estabelecer aqui algumas premissas, alguns raciocínios para que nós tentemos encontrar dentro desse contexto pandêmico jurídico também, porque infelizmente a pandemia acaba atingindo o direito e nós, como operadores, como estudiosos, precisamos, não necessariamente como magistrados, mas como pensadores do direito, tentarmos encontrar as melhores soluções possíveis, sem precisarmos redescobrir a roda, não é exatamente isso, mas nós precisamos ter um equilíbrio, como a doutora Beatriz colocou, no sentido de não termos a justiça do trabalho, eu tenho usado essa expressão já há algum tempo, julgando, quando passada essa fase, as causas com uma régua que eu chamo de normalidade, porque os tempos não estão normais e dentro de um referencial que tínhamos, já havia ali uma conjuntura econômica, socioeconômica, eu diria, de difícil superação, mas as coisas, de algum modo, tendiam a avançar, e aí fomos todos pegos de surpresa, o direito do trabalho, o processo do trabalho também
não ficaram imunes a isso, e é preciso que a gente realmente use esses espaços das academias, muito especialmente, para tentarmos encontrar as melhores soluções possíveis. Na medida em que a live avance com a dinâmica de perguntas e respostas, deixarei aqui as minhas impressões sobre o que fazer ou o que poderá ocorrer dentro desse contexto de caducidade aí da 927. Muito obrigado por enquanto e vamos seguir no debate. Agradecemos, então, aí, professor Kleber Salles, pela saudação inicial, e agora nosso terceiro expositor, né, o professor José Cairo Júnior, professor lá da Universidade do Estado da Bahia, professor de todos conhecido, autor de obras jurídicas. Professor Cairo, muito boa tarde, gostaríamos de ouvir aí as vossas saudações iniciais. Boa tarde ou boa noite para todos. Para mim também é uma honra estar aqui. Fui convidado pela professora Grazi, mas já conheço todo mundo, salvo Beatriz, que estou conhecendo agora, telepresencialmente, né? O André já vi várias vezes, também o Kleber Salles, como ele falou lá na campanha, e a Grazi eu só conheço pela internet, mas é como se eu conhecesse pessoalmente, né? Já temos uma boa relação aí na área da academia e tal. E esse tema de hoje é ultra mega polêmico e complexo também. Aparentemente, talvez não pareça, mas considerando que a própria regra, a ANP, caso aprovada, a 927, ela ia ser uma norma temporária. Então, veja bem, a gente vai estudar o efeito temporário de uma norma que se tornaria temporária. É complexo. E outra, a gente está ainda no período que o Congresso pode editar o decreto legislativo, que o prazo até o dia 17 de setembro. Mas, comumente, isso não tem ocorrido, a edição de decretos legislativos para regular as relações havidas, criadas e os atos praticados. E isso deixa a questão mais complexa ainda, porque ao invés de se fazer uma interpretação legislativa do tempo em que a medida provisória ficou em vigor, quem vai ter que fazer isso somos nós, né? E aí não é algo fácil assim. Eu citaria como segundo a questão mais complexa, também aquele fato de ter a dúvida se as relações trabalhistas derivam de um ato volitivo, que seria a teoria contratualista, ou é legal, para saber se aquilo que aconteceu durante a medida provisória vai ficar mais tempo ou não vai ficar. Como a própria norma aquela, digamos, polêmica que teve com a reforma trabalhista, se aplica aos contratos novos ou só os pendentes. Então, tudo aquilo combinado nós temos hoje. Então, vamos começar. Obrigado. Sem dúvida, professor Cairo, obrigado aí pela sua saudação inicial. Então, eu vou explicar a quem nos assiste que a nossa sistemática de trabalho será na modalidade aí de perguntas e respostas. Eu encaminharei perguntas aí que eu pré-selecionei aos nossos 3 expositores e, conforme eles passem a respondê-las, eles enfrentarão naturalmente as partes teóricas e práticas deste tema tão espinhoso. Então, eu começo com a professora Graziele Cabral Braga de Lima, para que ela nos explique de forma geral o que é essa tal da medida provisória 927, do que ela tratava e o que é que aconteceu com ela neste período de trâmite aí legislativo. Professora Graziele, tenha bondade. Bom, eu gostei da fala do professor José Cairo Júnior, no sentido de que eu sempre, na primeira live que eu me lembro que eu falei da MP 927, eu sempre pontuei uma situação assim, porque as pessoas perguntavam assim, a CLT foi revogada? Essa nova CLT, eu sempre fiz questão de pontuar, deixar bastante claro que mesmo que ela fosse convertida em lei, como bem colocado, ela seria uma legislação provisória, para durar durante o período de calamidade pública. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque essa medida provisória, ela veio para a preservação do emprego e da renda. Então, nós já tínhamos uma legislação existente, que é a CLT, sobre os principais assuntos que foram tratados nela, que é o teletrabalho, que é o banco de horas,
que são as férias, que são as questões dos exames admissionais, periódicos, demissionais. Então, essas situações já eram tratadas pela CLT, certo? E diante do momento de calamidade, diante da pandemia, foi editada uma medida provisória, como o nome já diz, de uma forma provisória, mas que substitui naquele momento de vigência toda a legislação sobre o assunto, para tratar, para trazer algumas alternativas para que o empregador, naquele momento, não optasse em mandar embora os seus empregados e pudesse flexibilizar ali o contrato de trabalho diante dessa situação, como disse a doutora Beatriz, jamais vista e jamais imaginada. E essa medida foi muito boa. Eu acho que de todas as que nós tivemos, e eu acho que ela foi assim pontual, a gente percebe que poucas críticas ela sofreu, tirando um ou outro artigo ali, certo? Só que o que acontece? A medida provisória durou pelos 60 dias, ela foi prorrogada por mais 60 dias, e no dia 19 de julho ela perdeu a sua eficácia. E eu, esses dias, inclusive, estava fazendo uma live com a CNDL, que é a Confederação dos Dirigentes Nacional, Confederação dos Dirigentes Lojistas. E a dúvida que a gente pensa assim, os grandes empresários, as grandes empresas, elas têm um jurídico que vão analisar a situação. Mas, no caso de pequenos e microempresários, eles estão totalmente perdidos, porque eles formularam, às vezes, uma logística de um banco de horas, esperando e prevendo uma duração até 31 de dezembro. E o que a gente tem agora? A gente tem uma medida provisória que perdeu a eficácia, correto? E da maneira como ela está, sem o decreto legislativo, nós temos o quê? Ela tem a vigência durante esses 120 dias. Então, a CLT ela tem a validade até, só pegar as datas aqui, até o que rege a CLT tem aplicação até o dia 21 de março. De 22 de março a 19/7, nós temos a validade da medida provisória, ela está vigendo no ordenamento jurídico, e a partir de 20 de julho passa a valer novamente as regras já previstas na legislação, na consolidação das leis de trabalho, que não foi revogada, certo? E nem que venha a lei, ela vai ser revogada, como o professor Cairo disse, nós vamos ter uma vigência provisória. E o que acontece? A grande dificuldade é isso, muitas pessoas fizeram a sua logística de aplicação das medidas previstas na MP 927, pensando em 31 de dezembro, certo? E nós, neste momento, né, atualmente, como ela está, nós temos essa vigência apenas por esses 120 dias. Então, a própria Constituição, ela prevê que o Congresso Nacional pode ainda, como bem pontuado, editar um decreto legislativo para regular, e é o que a gente espera que aconteça, porque eu penso que é a forma menos insegura de se regular esse período e dizer, pelo menos assim, ela vai vigir até o dia 31 de dezembro, como estava previamente previsto, tá? Mas o Congresso Nacional, ele pode simplesmente vir fazer o decreto legislativo e dizer assim, olha, não teve vigência nenhuma, valeu a CLT, ela foi nula, de qualquer maneira. Ele pode vir e dizer, olha, ela vai ter essa duração por esses 4 meses, mas ele pode vir e o que eu pelo menos espero, eu acho que seria melhor, regulamentar essa validade aí, pelo menos estendendo até 31 de dezembro, como estava previsto inicialmente na medida provisória. Eu acho que isso traria menos insegurança jurídica, porque da maneira como está, tudo que foi feito, isso eu até tentei explicar, eu gosto muito de falar com os leigos, né? Tentar usar uma linguagem bem simples para que eles entendam, porque eles estão realmente inseguros, no sentido de que o que foi feito durante esses 4 meses, e aqui a gente nem vou entrar em detalhes de teoria, mas a gente percebe que está praticamente unânime do que desses 4 meses, do que foi realizado, ele tem validade durante a vigência da medida provisória. Mas o né, após esse período, nós vemos que a corrente aí que está tendente a prevalecer, e inclusive até esses dias eu assisti uma live do André Molina,
que é o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, certo? Que não vai haver essa retroação. Nós vamos ter, na maioria das situações, não vai haver essa retroação. Então, essa é a situação que nós temos hoje. Sem o decreto legislativo, a medida provisória vai ter aquela validade dos 120 dias, certo? Mas hoje, se um empregador quiser fazer um banco de horas especial por acordo individual, por exemplo, ele não pode. Se ele quiser antecipar férias, ele não pode. Ah, mas eu tinha feito todo um cronograma aqui para parte da empresa, eu ia conceder férias agora, mas posteriormente eu ia dar para outra parte da empresa. Ele não pode mais. Então, assim, eu abro o nosso debate fazendo essas considerações de como estamos, né? E para ouvir aí a opinião dos nossos colegas sobre os outros pontos polêmicos sobre essa caducidade, esses efeitos da caducidade da MP. Excelente, excelente, professora Graziele. Agradecemos aí a resposta inicial. E agora, então, vou passar a bola aqui do Mato Grosso lá para a Bahia, né, para o professor Cairo. E eu gostaria, professor Cairo, que o senhor abordasse, a partir de agora, nós vamos começar a fazer perguntas dos aspectos específicos da medida provisória. Eu gostaria, então, que o senhor abordasse especificamente a questão do teletrabalho, notadamente, né, em relação aos aprendizes, estagiários, o que foi permitido pela medida provisória, e agora com a sua caducidade, como é que fica? Todo mundo volta do home office para o trabalho presencial, ou aqueles ajustes anteriores continuam valendo? Como é que fica agora na prática com a caducidade da medida provisória, especificamente o capítulo dela que tratava sobre o teletrabalho? Bem, veja, nós temos 3 momentos dos quais a gente não tem muita dúvida. Antes da MP, era a CLT. Durante a MP, é a MP. E após a MP, é a CLT. Então, atos que foram praticados nesses 3 momentos, não há dúvida sobre qual legislação eles estão submetidos. A questão que provoca mais dúvida são os efeitos dos atos praticados durante a medida provisória. E em um primeiro momento a gente não se recorda, mas se a gente analisar rapidinho, dá para ver que apesar da medida dela própria dizer que ela teria vigência até o dia 31 de dezembro, porque ela vincula ao decreto legislativo que declarou a emergência, não foi isso? Mas alguns dos seus atos já tinham, digamos assim, efeitos prospectivos fim da pandemia, pós 31 de dezembro de 2020. O exemplo do banco de horas, que ficou apelidado aí de banco de horas negativo, não foi isso? Nós temos também o caso dos treinamentos e dos atestados médicos que ficaram suspensos, e os prazos para a sua realização, eles começariam a contar 90 dias ou 60 dias após a extinção da declaração de emergência da pandemia. Então, eram efeitos posteriores ao que estava previsto com a vigência máxima dessa medida provisória. Bem, em relação ao teletrabalho, o que basicamente a medida provisória estabeleceu foi a sua instituição. Eu não vejo, então, muito problema com relação ao teletrabalho, não. Porque em tempo de normalidade, em tempos de CLT, como agora, para que o empregador ele estabeleça o teletrabalho com um empregado que trabalha presencialmente, ele tem que ter a concordância do trabalhador, mediante a concordância do trabalhador. Agora, para o inverso, não. Se ele está em teletrabalho para ele voltar para presencial, não precisa. Ele é uma decisão unilateral do empregador. Eu acho um pouco estranho isso, porque o legislador está presumindo que trabalhar em teletrabalho é pior do que trabalhar. Tipo, verem aí a contradição da legislação trabalhista lá da reformista. E a MP número 907, ele falou o seguinte: empregador, o senhor pode estabelecer aí o teletrabalho, não precisa da anuência do trabalhador. Então, foi isso a alteração principal, e a MP também disse que poderia ser aplicada aos estagiários, né, e aos aprendizes. Não precisa nem dizer, mas disse. Falou do estagiário que não é empregado, mas está lá contido na MP.
Então, se eu estabeleci o teletrabalho durante a vigência da medida provisória, aquele ato é perfeito. Aquele ato, ele não deixa de existir após a edição da medida provisória. Porque a ANP nada mais é do que como se fosse uma lei sob condição resolutiva. Então, a partir do momento da edição, da publicação da medida provisória, ela inicia a produção dos seus efeitos, e a continuação desses efeitos, ela está submetida a um evento futuro e incerto. Futuro e incerto, que é a aprovação pelo Congresso Nacional, mas durante aquele período, ela está produzindo efeitos e gera segurança jurídica. Portanto, se o empregador ele convocou o empregado para prestar serviço em teletrabalho, esse ato ele continua produzindo efeitos após o período após o dia 19 de julho, que foi quando ela perdeu a vigência. O que pode acontecer é se o Congresso Nacional ele for editar o decreto legislativo, que eu acho que não vai acontecer, porque comumente não está acontecendo, se o Congresso falar, não, esse período aí vai até o final do ano, pronto, 3 meses, ou então vai até acabar a 31 de dezembro, tá? Mas, em resumo, é isso. No nosso entendimento, o empregado continua em teletrabalho, o ato não foi anulado, porque a gente tem que distinguir uma coisa: fim de efeitos da medida provisória e o fim dos efeitos dos atos que foram praticados durante a medida provisória. Então, a gente tem que fazer muito bem essa distinção aí. Acho que o Maurício não está me vendo, né? Eu terminei. Sim, meu caro, estou vendo sim, eu estava só aguardando, acho que deve estar com algum delay, mas agradecemos aí a palavra, e agora eu vou passar a palavra para a confreira Beatriz Odoro, quem vai encaminhar a próxima pergunta. A minha próxima pergunta é para o nosso colega Kleber, juiz lá de Goiás, e eu faço a pergunta ponderando o seguinte: a CLT permite às empresas que adotem o banco de horas, porém com regramentos diferentes dos que foram estabelecidos na medida provisória 927. As disposições da medida provisória que caducou no dia 19/7/2020 estabeleciam o ajuste durante o estado de calamidade pública, de banco de horas firmados por meio de acordo coletivo ou individual, formal, né, para compensação em até 18 meses, contados da data do encerramento da calamidade pública. O banco de horas da MP ainda trazia a possibilidade de compensação não apenas das horas extraordinárias realizadas pelos empregados, como também de utilização do banco para as horas que o trabalhador deixou de laborar. A espécie do banco de horas negativo que o professor Cairo Júnior falou. Como que fica agora, professor Kleber? Bom, grato pela pergunta, doutora Beatriz. E talvez esse seja um dos pontos de maior importância dentro do contexto da 927, não relegando os demais, mas talvez pela quantidade de utilização, né, ou pela extensão da utilização dessa medida flexibilizadora que a MP 927 trouxe. E aqui é preciso estabelecer a seguinte premissa teórica antes de avançarmos. Eu tenho na CLT, e aí como o Cairo dividiu muito bem, de forma bastante didática, eu tenho o tempo pré-927, o tempo da 927 e o tempo pós-927, vindo decreto ou não. A gente não vai trabalhar com futurismo aqui, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. Então, hoje o quadro é esse. E no tempo pré-927, o artigo 59 da CLT, ele, por uma razão histórica, inclusive, houve um avanço nessa flexibilização do que se admitisse ou não como banco de horas, como regimes de compensação em geral, mas ele, se comparando com a 927,
naturalmente é mais rígido. Exige, por exemplo, a negociação coletiva por acordo ou convenção, e mesmo assim com um elastecimento de, no máximo, 12 meses para que haja a efetiva compensação, ou seja, a diluição daquele saldo de horas. E aí o que é mais importante? Esse saldo de horas, na leitura da CLT 59, artigo 59, é um saldo positivo, ou seja, o empregado labora mais para folgar depois. Agora, no contexto da pandemia, e aí por uma questão faticamente muito, muito palpável, é óbvio que nesses primeiros momentos de vigência da medida provisória 927, a maioria dos estabelecimentos estavam, a rigor, com a atividade suspensa ou interrompida, ou seja, não havia atividade. Logo, a tendência de acúmulo de horas negativas era a que estava estabelecida e o que de fato aconteceu. Então, quando a gente projeta essa realidade de uma cláusula inserida com autorização de uma medida provisória que deixa de ter vigência, ou seja, caduca, a gente precisa analisar sob duas óticas. Primeira delas, o que fazer com o saldo das horas, e aí o saldo, vamos chamar, negativo das horas, já constituído durante a vigência da medida provisória, e o que haverá de efeito ou não a partir do momento em que a medida provisória caduca. E aí a minha compreensão, visando um equilíbrio e partindo do próprio interesse do próprio trabalhador, é de que há um ato jurídico perfeito na constituição desse banco de horas, vamos chamar de flexibilizado, que admite essa diluição das horas por até 18 meses a partir de 31 de dezembro ou de 1º de janeiro de 2021, o que pode levar, inclusive, a um tempo de praticamente 2 anos, se comparado com o tempo do artigo 59 originário da CLT. Então, veja, essas horas eu não posso, a medir, mesmo tendo havido a chamada caducidade da 927, exigir que o trabalhador as pague, ou seja, as reponha dentro de um contexto autorizado pelo 59 para acordos individuais, que é de apenas 6 meses. Né? Então, eu sobrecarregaria o próprio trabalhador, e, na verdade, pela própria MP 927, o artigo 14, salvo engano, parágrafo 1º ou 2º, ele repete a regra do 59 e limita essa compensação, autoriza que ela se dê mediante horas extraordinárias, mas limitando a 2 horas diárias, né, extraordinárias diárias, e 10 no total. Então, em alguns casos, talvez seja fisicamente impossível dar cabo a um banco negativo de horas no período máximo de 6 meses do artigo 59 da CLT. Então, é uma compreensão absolutamente harmônica com a própria segurança jurídica do empregador e do empregado, muito especialmente nesse caso, porque, repito, exigir a entrega dessas horas em 1/3 do tempo previsto pela própria lei, eu diria que até menos de 1/3, porque se eu for considerar 1/3 a partir de 31 de dezembro, efetivamente, né, 6 meses de 18. Mas se eu considerar caduca a medida provisória, como de fato está, e absolutamente inválido esse banco, ou seja, ele precisa ser agora zerado dentro de 6 meses, que é o período máximo admitido no artigo 59, esse trabalhador terá menos de 1/3 do prazo que, quando ele deixou de trabalhar em função de uma contingência pandêmica, tinha a expectativa de cumprir, ou seja, eu tenho 18 meses a partir de 2021 para zerar esse banco que tem sido apelidado de negativo. E no outro aspecto esse ajuste feito, sendo um ato jurídico perfeito no contexto da 927, ele segue gerando efeitos para o que a gente pode chamar de novo banco, ou seja, novo acúmulo de horas, e aí a minha compreensão é de que não, porque nós temos aqui a perda completa da vigência da medida provisória, e aí com isso retoma-se a regra anterior, que é a da CLT, artigo 59, limitando, portanto, a 6 ou 12 meses, de acordo sendo o pacto individual, né, formalizado individualmente, ou coletivo, acordo ou convenção coletiva de trabalho, 6 ou 12 meses, respectivamente. Então, retoma-se a esse estágio do artigo 59,
mas o saldo acumulado vai se submeter às regras que estavam dentro da própria medida provisória 927. Como o Caio colocou, a medida provisória, ela por si já tinha, além da natureza, que é essencial de qualquer medida provisória, de transitoriedade, do ponto de vista emergencial, melhor dizendo, essa era uma emergencial transitória, era uma regra de urgência transitória. Ela não passaria, não vou nem dizer que não passaria, que poderia, infelizmente, se superasse 31 de dezembro o estado de calamidade, poderia, inclusive, vir uma outra medida provisória nos mesmos termos. Mas, do ponto de vista da expectativa de superarmos esses tempos pandêmicos, 31 de dezembro seria o limite, e ali, inclusive, seria o gatilho para uma série de consequências da própria medida provisória. Então, em suma, o saldo já acumulado, a meu sentir, se submete às regras da própria medida provisória, e novo saldo, o novo acordo, precisa se submeter às regras do artigo 59. Uma orientação geral, inclusive, para as empresas, é no sentido de que aqueles ajustes que foram feitos individualmente com autorização da legislação de emergência, que procurem, através dos seus sindicatos, ou mesmo diretamente com o sindicato dos empregados, dependendo do porte da empresa, uma negociação coletiva para ratificar isso, ou seja, para essas cláusulas seguirem com eficácia plena nos respectivos contratos, sem maiores riscos quanto à chamada insegurança jurídica. Então, a princípio, seria esse o desenho em relação ao chamado banco de horas. Prezado doutor Kleber, agradecemos aí a vossa pergunta. Inclusive, nós recebemos até uma primeira pergunta de alguém que nos assiste lá do chat, né, o Alberto Ferreira, e que o senhor acabou de responder. Logo que ele fez a pergunta, o senhor já respondeu. A pergunta dele é se os débitos em banco de horas negativo podem ser compensadas pós-caducidade. O professor Kleber respondeu que sim. Eu também tenho a mesmíssima compreensão que as horas acumuladas durante o período de vigência vão ser compensados, né, pagos esses créditos nos termos da medida provisória. Né? Apenas as novas é que submetem novamente a CLT. Então, agradecemos aí ao Alberto Ferreira pela participação e a resposta já foi dada pelo próprio professor Kleber. Alberto, se tiver alguma outra pergunta, estamos aqui à disposição. E eu agora repasso, fazendo a roda girar novamente, voltando à professora Graziele, para perguntar para ela em relação aos feriados. Como é que ficam, professora Graziele, os feriados nessa perspectiva aí da caducidade da medida provisória? Bom, pelo que eu percebi, nós aqui aparentemente estamos pensando da mesma forma, né, da vigência da MP, especificamente dos atos praticados durante a sua vigência, que eles terão total validade e eficácia. Né? Então, assim, lembrando que essa live, né, ela foi preparada com as perguntas que são mais recorrentes, então pode parecer até que fique repetitivo, mas muitas vezes a gente quer sanar essas dúvidas, e a questão dos feriados é muito perguntada por alunos e empregados, empregadores, e o raciocínio é o mesmo, que já pontuado muito bem pelo meu colega Kleber, pelo meu colega Caio Júnior, no sentido de que os ajustes realizados durante a vigência da medida provisória, ou seja, se eu combinei com o meu empregado, se o empregador combinou com o seu empregado, de que os feriados X, Y e Z seriam compensados, né, como previsto na medida provisória 927, por exemplo, ficou lá, olha, você não vai trabalhar esse dia, sei lá, 10 de abril, mas você vai trabalhar em 7 de setembro. A dúvida que os mais leigos têm mas 7 de setembro já está fora do período da vigência da medida provisória. Mas está valendo ainda? Sim, porque aquele acordo onde se previu que ele não trabalharia, é parecido com o banco de horas negativo, que ele não trabalharia no dia 10 de abril para que ele compensasse com o trabalho no feriado do dia 7 de setembro, ele vai ter validade. E vou pegar a brecha que o Kleber falou em relação à negociação coletiva e também orientar que as empresas, os empregadores, eles façam essa ratificação por meio de negociação coletiva, porque eu observei
que há muita preocupação, porque algumas convenções coletivas, não são poucas, elas proíbem trabalhos nos feriados. Então, o que os empresários, os empregadores estão receosos é de chegar o dia 7 de setembro e eles buscarem a compensação desses feriados e aí haver um conflito com a convenção coletiva vigente. Na minha opinião, certo? A lei, nesse caso, nessa situação, ainda que a convenção dissesse, olha, não pode, tem muitas convenções que proíbem o trabalho feriado. Qualquer tipo de trabalho, mesmo compensado, não pode trabalhar. Então, na minha visão, a medida provisória foi emergencial e foi pontual. Então, se o ajuste foi feito durante a vigência, mesmo que o feriado seja pós perda da eficácia da medida provisória, ao meu ver, vai poder existir a compensação. Mas sempre interessante que haja realmente essa ratificação. Agora, suponhamos que eu até assisti uma live, acho que foi do Homero, alguma coisa assim, ele falou assim, ele fez antes de perder a caducidade. E ele falou assim, corre lá, quem não fez ainda, que dá tempo de fazer antes que ela perca a sua eficácia. Tá? Agora, não, a empresa não fez, e ela deseja, a partir do dia 20, desejou fazer algum tipo de compensação com qualquer feriado, aí, no meu entender, sem o decreto, sem alguma previsão específica nesse sentido, não seria possível. Essas minhas considerações em relação ao feriado. Então, Graziele, agradeço pela resposta e passo a palavra aí à minha confreira Beatriz Teodoro, que vai fazer a sua pergunta ao professor José Cairo Júnior. Professor José Cairo Júnior, o STF, por ocasião do julgamento da DPF 216, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ela assentou que, abro aspas aqui para transcrever, o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição visa garantir segurança jurídica àqueles que praticam atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada. Mas isso não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição, né, da vontade do chefe do executivo sobre o poder legislativo. Em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência. Fecho aspas. Neste contexto, com a caducidade da MP 927, como ficam os prazos para a realização dos exames médicos periódicos e suspensão de eleição de CIPA? O professor entende como possível que os sindicatos das categorias econômicas e profissionais negociem normas coletivas que determinem a manutenção das comissões atuais até a realização de novas eleições em prazo razoável? Olha a razoabilidade aí de novo. Tomando conta. Nesse da conduta sem a necessidade de intervenção da manifestação da vontade dos contratantes. E uma outra situação em que a lei determina uma conduta que independe dessa manifestação de vontade. Então, veja bem, a diferença da minha pergunta para a pergunta da professora Graziella. No dela, a questão ela estava sob o crivo da manifestação de vontade de empregado e empregador, ajustando uma possibilidade de compensação no futuro dos feriados que não foram trabalhados. Ou seja, precisa de um acordo. E uma vez firmado esse acordo, ele é um ato jurídico perfeito, feito sob a égide de uma norma jurídica também sob validade perfeita e deve ser respeitado. Tanto é que o entendimento dela que deve ser observado e compensado no futuro. No caso, nos dois casos, tanto dos atestados médicos
quanto no caso das eleições, da suspensão das eleições e prorrogação dos prazos, no caso da vigência da gestão, né, da CIPA, não depende da vontade. A MP ela não estabeleceu uma condição para que fossem prorrogados os prazos, simplesmente ela disse que poderão ser prorrogados. Aí, se tiver um ato prorrogando, esse ato ele tem que ser analisado pela vigência da MP. Vamos falar sobre o atestado médico. O atestado médico ocupacional, ele pode ter um prazo de 2 anos ou de 1 ano, a depender do grau de risco da empresa. As empresas com grau de risco 1 e 2 é 1 ano, e de grau de risco maior, 2 anos e 1 ano no grau de risco maior. E essa MP, ela suspendeu a prática desses atestados médicos. A gente falou, vai ficar aí durante esse período, está suspenso, não precisa fazer esses exames, só vai ser necessário fazer 60 dias depois que o estado de emergência for extinto, ou seja, em dezembro. Contaria 60 dias depois do dia 31 de dezembro. Então, isso aí independe da vontade do empregado, do empregador. Mas a partir do momento em que a MP perdeu a vigência, esse prazo de 120 dias, você vai contar como se fosse de suspensão. Então, digamos que a empresa teria que fazer um atestado médico anual. E quando iniciou a vigência da MP, no dia 17 de março, faltava 1 mês para fazer esse exame. Então, durante todos os 120 dias, esse mês ficou lá parado, e agora perdeu a vigência, aí começa a recontar 1 mês. No caso da eleição dos membros da CIPA e dos processos de eleição também, foi uma faculdade que foi conferida ao poderão. Então, se houve um ato de manifestação suspendendo, então, durante esse período, tem que se respeitar o que foi fixado nesse ato. Pode ter fixado lá, só vamos fazer eleições agora no dia 1º de janeiro. E aí firmar esse ato é válido. Mesmo que a MP tenha perdido a validade, ele deve ser respeitado. Então, aí, esse seria, no caso, o nosso entendimento. Obrigado, professor Caio, muito obrigado. Também estou de acordo com a vossa resposta aí. Vamos fazer, então, a roda girar, e eu vou passar agora uma pergunta muitíssimo singela, mas que é bastante recorrente, né, no meio empresarial, no meio dos trabalhadores, ao professor Kleber Salles. Professor Kleber, como é que ficam as férias individuais e coletivas que foram gozadas, antecipadas aí na forma da medida provisória? Como é que ficam em relação a elas agora com a sua caducidade? Bom, nesse caso, André, esses atos são catalogados também como atos jurídicos perfeitos, então não vejo o menor risco de insegurança quanto ao que já houve concessão e especialmente fruição. Pode-se abrir um debate em relação a férias, vamos dizer, anunciadas de véspera da caducidade, observando ali aqueles 2 dias, se poderiam ser fruídos ou não. A minha compreensão é de que podem, na medida em que o ato em si, a manifestação de vontade, teria se dado dentro do contexto da vigência ainda da MP 927. Então, não vejo maiores problemas quanto a isso, não. O que os empregadores precisam estar atentos é de que caduca a medida provisória, já não é mais possível realizar as práticas ali previstas, porque, às vezes, os noticiários são, de certa forma, desencontrados e o empregador pode ter a impressão de que há ainda a possibilidade dessas flexibilizações que estavam previstas no 927, o que efetivamente não é possível. Aproveitando o gancho da pergunta e da resposta do Caio, é interessante, né, Caio, observar que a medida provisória ela traz alguns artigos que são de imposição, ou de natureza impositiva, que asseguram, às vezes, algum direito para o próprio empregador, mas uma vez caducando, aí eu não vou analisar sobre a lógica de ter inserido ou não, né, Graziele, no contrato de trabalho, aquela condição que estava prevista na medida provisória. Quando você tem ali, por exemplo, o FGTS com a dilação de prazo possível para o empregador, um parcelamento ali de até 6 meses, é algo referente a competências do FGTS que ocorreram dentro da vigência da medida provisória. Então, o direito ao parcelamento, ao meu sentir, ele já está constituído
na medida em que se tenha feito essa opção dentro da vigência da medida provisória. A caducidade não vai retirar o direito de o empregador pagar a partir do dia 15 de julho passado em até 6 vezes o saldo do FGTS de março, abril e maio. Então, isso independe do empregado anuir ou não. Mas pode pensar assim, mas essa é uma condição menos favorável para o empregado. Não vejo, não, porque se a própria medida provisória previa isso, se o contrato de trabalho fosse rescindido durante esse parcelamento, havia ali uma antecipação do vencimento, inclusive com a incidência das indenizações típicas do regime do FGTS. Então, André, só estabelecendo um paralelo, há situações que estão, e aí, inclusive, doutora Beatriz, estariam completamente albergadas pela decisão na DPF 216, que são exatamente aqueles atos que nasceram e geraram todos os seus efeitos durante a vigência de uma medida provisória. Quanto a esses, não há, de fato, a menor dúvida. O grande problema serão aqueles atos que geram algum efeito para o futuro, e aí a velha história, o Caio lembrou bem, lá da medida da chamada reforma trabalhista, no nosso livro sobre o tema, ficou a meu cargo essa análise do direito intertemporal, e ali o André também fez um trabalho sobre direito intertemporal, estuda profundamente direito intertemporal, e é um dos pontos mais tensos de uma lei, quando ela modifica muita coisa, como foi o caso da reforma trabalhista. Mas ali eu defendi a tese de que há algumas circunstâncias que, mesmo sendo menos benéficas para os empregados, ela alcança os contratos em curso, porque são situações que não vão implicar em quebra de direito adquirido, não vão implicar aí um requisito, entre aspas, que o TST trabalha na sua jurisprudência, em redução salarial propriamente. Então, é possível que o ordenamento cogente seja alterado e impacte contratos em curso, como a gente tem nas outras searas do direito. Mas aqui, especialmente, o grande drama está no fato de ser efetivamente uma regra que se prestava a ser transitória e que não alcança, vamos dizer assim, a definitividade normativa para o tempo dela, né? Ou seja, ela termina a vigência antes do momento que nós, pelo menos, esperávamos. E não é à toa, a 936 foi convertida na lei 14.020 e deu mais segurança, ou seja, inclusive estendeu os prazos ali para suspensão do contrato de trabalho, facilitando essa gestão durante a crise, né? Proteção dos empreendimentos e manutenção dos empregos. Essa é a regra. Mas quanto a férias, eu não vejo maiores problemas, não, tá? Agradecemos aí, professor Kleber, a resposta à nossa indagação. Conforme aqui o nosso prévio roteiro, né, começaríamos agora, completando 1 hora de live, a encaminhar as perguntas das pessoas que nos assistem. Então, continuamos aqui à disposição para quem quiser enviar perguntas. Enquanto as perguntas ainda não chegam, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma indagação minha em relação a isso e ouvir os três aí de forma bastante singela o que eles pensam em relação a isso. Para mim, no meu ponto de vista, o maior impacto prático da MP 927 vai ser em relação ao chamado, aspas, banco de horas negativo em estabelecimento de saúde, hospital propriamente dito. Em um dos seus artigos, entre 18 e 20, autoriza, por exemplo, a implantação da jornada 12/36, sem necessariamente passar por aqueles requisitos mais rígidos lá da CLT, de autorização coletiva, a fiscalização, né, do órgão do Ministério, do Poder Executivo e tudo mais. Então, houve uma certa flexibilização para que a jornada 12/36 fosse implantada. Com a caducidade da MP, como é que ficam esses estabelecimentos de saúde? Eu fico imaginando na prática o que deve ter, em tese, de horas extras aí acumuladas, é um problemaço que vai dar na Justiça do Trabalho. Então, eu começo com Graziele na ordem, depois Cairo e Kleber. O que é que, singelamente, eles pensam a respeito disso? Quais os efeitos, Graziele, na sua percepção inicial, quais os efeitos da caducidade da MP 927 em relação à jornada 12/36 em hospital e tudo mais, e banco de horas desses profissionais?
A gente esquece de tirar o microfone, né? de tirar o mudo, né? Como diz a minha filha de 15 anos, eu mutei aqui, eu mutei, agora eu desmutei. Bom, eu verifico que a gente aplicaria o mesmo entendimento, certo? Haveria essa validade durante o período de 120 dias, certo? Dessa ausência de requisitos. E até falei numa outra live, voltada realmente até para pessoas mais leigas. Entendam que a minha visão é procurar uma negociação coletiva para que não seja o caos, certo? Porque realmente, como o André falou, nós temos aí uma situação que agora é ao contrário do que o banco de horas negativo. Nós temos profissionais que estão fazendo muitas horas extras além do normal, e depois, para essa compensação, existe todos esses requisitos e esses empecilhos. Então, na minha visão, a saída para essa situação seria realmente buscar os sindicatos, buscar a negociação coletiva para solucionar isso daí, porque vai realmente e aquela situação, né? Acaba estourando na Justiça do Trabalho. Esses dias, nessa mesma live que eu fiz na CNDL, eles estavam falando que existe um deputado que está à frente de um projeto de lei que vai repetir a medida provisória 927. E aí perguntaram qual era a minha opinião. Particularmente, eu disse, não vai resolver, nós ainda, mesmo que saia, mesmo que em medida de urgência, nós vamos aí ter 3, 4 meses para ter uma legislação. E aí eu vou ter esse vácuo legislativo, vamos usar essa expressão. Eu vou continuar com esse vácuo legislativo que vai trazer muita insegurança. Então, a solução, eu ainda entendo que é a mesma vigência, vai valer a ausência dos requisitos por 120 dias, e o que resolveria seria a negociação coletiva, e ainda que seja por acordo coletivo, não precisa ser a negociação. Professor Cairo, ainda dentro aí dessa problemática dos estabelecimentos de saúde, eu lhe pergunto em termos muito práticos. Aquele estabelecimento de saúde, vamos lá, pequeno, né, uma clínica com alguns profissionais, que com base na autorização da medida provisória, implantou jornada 12 por 36. A partir da caducidade da medida provisória, na prática, os seus trabalhadores que continuam em escala 12 por 36 estão acumulando horas extras? É isso mesmo? Seguindo aí a minha linha de raciocínio, e considerando que para a implementação desse banco de horas é necessário a prática de um ato jurídico, que é o acordo individual, e tendo ele sido praticado durante a vigência da MP número 927, se não houver nenhuma regulamentação por parte do Congresso Nacional, esse acordo ele deve ser respeitado até o final da pandemia, como constava na medida provisória número 927. Porque, caso contrário, ocorreria essa situação desastrosa em que você está relatando. Porque foi praticado um ato, digamos assim, as instituições de saúde fizeram programações e até o próprio trabalhador ele pode sair prejudicado a partir do momento em que você considerar que o ato jurídico perdeu a validade pelo simples fato da medida provisória ter caducado. Então, em resumo, eu acho que nessa situação, em se tratando de atos de manifestação de vontade, é um ato jurídico perfeito e ele deve produzir efeitos até o final da pandemia, salvo se o Congresso Nacional regulamentar de forma diversa. Professor Kleber, então agora eu acho que o senhor vai ter que, entre aspas, desempatar, porque parece-me que há uma pequena divergência aí de votos, né, dos nossos expositores. A Graziele caminha no sentido de que precisaria de uma negociação coletiva posterior à caducidade para validar essa jornada 12 por 36. E o professor Cairo, do outro lado, amparando na ideia de ato jurídico perfeito, entende que os acordos individuais para 12 por 36 permanecem vigentes aí até o fim da pandemia. Qual é a vossa posição, professor Kleber, em relação ao estabelecimento de saúde, propriamente dito, e jornada 12 por 36? Bom, de fato, o artigo 26 da 927, ele cria uma flexibilização, muito especialmente em relação ao artigo 61 da CLT, que demanda intervenção
ministerial para fins de trabalho extraordinário, mesmo em caso de força maior. A questão não é simples, de fato. Eu adotando a mesma linha do que anunciei em relação ao banco de horas, eu vejo o seguinte: eu compreendo o que o Caio está falando e tem bastante fundamento, não tem a menor dúvida, mas a minha dificuldade é a seguinte: é de olhar para o ato jurídico perfeito, observando, inclusive, as limitações da ADPF 216 citada, e nós seguirmos dando uma eficácia para a medida provisória, ainda que tenha tido um ato volitivo do empregado, ou seja, houve um acordo, mas quando eu olho a base desse acordo, ela não existe mais. A base, eu diria, normativa, ela simplesmente desapareceu. Não há mais autorização para que essas flexibilizações da jornada de horas extraordinárias de um modo geral, muito especialmente a 12/36 estabelecimentos de saúde, prevaleçam num contexto pós-vigência da 927. Eu confesso que, do ponto de vista da segurança jurídica, talvez a manutenção dos efeitos fosse o melhor caminho, mas eu não tenho condições de garantir isso, vamos dizer assim, para alguém que seja do ramo e esteja nos ouvindo. Não há essa segurança jurídica. Então, a minha recomendação seria basicamente a mesma da Graziele, e se não for possível isso, retornar ao estado anterior, ou seja, buscar a própria autorização prevista no artigo 61 para que isso se estabeleça. Repito, a minha dificuldade é olhar para o arcabouço normativo e não encontrar mais autorização. E até para não deixar nenhuma margem de incoerência, quando eu falo do banco de horas, que as horas acumuladas deverão ser preenchidas ou restabelecidas dentro do período previsto na própria MP, aí eu estou reconhecendo um efeito futuro de um fato passado, né? Mas quando eu olho para a manutenção de um acordo, vamos dizer, flexibilizado de 12/36 na área de saúde, mesmo sem a vigência da MP, eu estou reconhecendo para aquele contrato uma característica que não pode acontecer em mais nenhum contrato, sem uma nova medida provisória ou uma lei que autorize. E nova medida provisória, né, por regra do artigo 62 da Constituição, a gente não pode ter nessa legislatura, dentro desse exercício. Então, só se uma lei sobrevir nesse sentido. Então, nessa, assim, ousando divergir do meu professor José Caio Júnior, que tem aqui o manual sempre aqui na minha companhia, mas eu até para manter essa coerência com o que eu sustentei lá atrás, e sustento no próprio livro da reforma, do direito intertemporal, eu penso que não será, vamos dizer assim, o caminho albergado pela jurisprudência que sobrevirá, porque essa bucha vem para a gente. Nós é que vamos ter que solucionar isso daqui a pouco, e por isso a importância também desses debates. Obrigado, professor Kleber. E agora eu já abusei, já fiz o meu papel aqui de utilizar o espaço para fazer perguntas, eu passo a confreira Beatriz Teodora, para que ela também, tendo alguma pergunta, possa encaminhar aos nossos convidados e aproveitar aí a presença deles. Doutora Beatriz, a palavra é vossa. Eu entendo até o posicionamento do professor José Caio Júnior, mas também ouso, com toda a humildade, divergir até por conta da força dos próprios princípios que regem o direito do trabalho. Eu acho que o caminho da negociação coletiva para buscar um consenso de uma situação que falta aquela base normativa, porque já caducou a medida provisória, talvez seja realmente o melhor caminho. E aí eu lembro que muito se falou na perda do poder do sindicato. E naquele momento, eu confesso que fiquei assim titubeando se realmente haveria ou não. E eu entendo que uma sociedade mais madura é muito pelo contrário.
a força das negociações coletivas e o empoderamento do próprio sindicato, ainda que não tenha o financiamento do Estado, é a hora dele mostrar a maturidade e para que ele veio, né? Então, eu passo agora, assim, depois de devagar um pouco a respeito do tema, para uma questão bem prática. Quando falou sobre férias coletivas, as férias individuais ou coletivas, e aí fugindo das coletivas previstas na CLT, mas as coletivas aqui trazidas pela MP, porque nós tivemos casos de empresas que fechou totalmente as portas. Empresa que fechou e empresa que ficou trabalhando com meio expediente ou com metade de funcionários. E nós fomos escolhidos por uma situação também de que as férias, muitos dos trabalhadores não tinham atingido o período aquisitivo e estava bem no início. Vamos dar um exemplo aqui de um funcionário com 6 meses de empresa, de período aquisitivo. Então, faltando aí 6/12 para completar o período aquisitivo dele. Com a caducidade da MP 927 e o retorno às atividades da empresa também de uma forma muito precária. Vamos falar de um ramo de atividade econômica que sentiu muito. Os restaurantes Aquilo, que aqui próximo da minha casa, eu tenho alguns com porta fechada, mesmo depois que foi reaberto o comércio aqui em Cuiabá. Como fica a situação? E aí eu pergunto quem gostaria de responder a minha pergunta, a minha indagação, como ficaria a situação desse trabalhador numa empresa que realmente, ainda que voltando, caducando a medida provisória, mas ela também não tendo condição econômica da manutenção da sua atividade econômica, ela então resolve rescindir os contratos de todos os trabalhadores. Estou falando de uma pequena empresa, com 3, 4, 5 empregados no máximo. Ela perde toda essas férias que foram antecipadas, num eventual TRCT, numa rescisão, como ficaria a situação das férias? Eu respondo essa aqui. Tem as férias gozadas e tem eventualmente seria indenizada no caso da rescisão. Veja, nós estamos em uma situação de anormalidade. Então, a interpretação que a gente empresta às normas jurídicas normais vai ser diferente daquela que a gente fazia antigamente. Tá? Então, o próprio Supremo já declarou isso, que é a jurisprudência de crise. Nós estamos interpretando, passando por um momento difícil, comparado, digamos assim, a um estado de sítio, onde as próprias normas constitucionais, ditas por ela própria, são interpretadas de forma diferente. E mesmo permitindo, em algumas situações, limitações às liberdades públicas, individuais, etc. Então, ainda que não tivesse nenhuma medida provisória sobre o direito do trabalho, a 927, depois a 936, em determinadas situações, atitudes e procedimentos de empresa na tentativa de manutenção do coletivo, de toda a empregabilidade do seu, digamos assim, dos seus recursos humanos, ela poderia ser reconhecida como legal, mas dentro dessa interpretação do direito do trabalho de crise. O que a medida provisória fez e depois a 936 fez também, foi transformada na Lei 14.020, é simplesmente eliminar a insegurança jurídica, porque empresas poderiam adotar esse procedimento que você fez e, no caso, consultar um advogado, o advogado vai dizer o seguinte, aí provavelmente se for lá para a Justiça do Trabalho você vai perder, você vai
porque a Justiça do Trabalho sempre dá razão para o empregado e tal, e tal. Então, isso cria insegurança jurídica. Mas esse conselho que ele deu foi sob a ótica do direito do trabalho em tempos de normalidade. Mas também você não tem como oferecer uma certeza de que todos os juízes do trabalho interpretarão essa norma dessa forma. Eu, particularmente, eu analisaria sobre outra ótica, principalmente essa questão das férias, tá? Porque se o prejuízo menor seria esse, para o trabalhador ter antecipado suas férias, do que ele ser despedido. Então, eu acho que nessa situação, ainda que não existisse a medida provisória, e nesse caso do seu exemplo, a medida provisória já caducou, aí seria a mesma interpretação. Eu acho que a gente tem que interpretar de forma diferente, não usando o normal antes da pandemia. Professor Cairo, agradecemos aí a vossa resposta. Então, nós chegamos aqui ao tempo que nos foi combinado, né? Já temos 1h15 de live, caminhando já para a parte final. Eu vou, então, passar as considerações finais dos 3 palestrantes e depois da nossa dileta mediadora Beatriz Teodoro, e eu começo pela professora Graziele, agradecendo a disponibilidade dela, a presença dela, e colocando aí alguns minutos à disposição da professora Graziele para que ela faça algum comentário sobre resposta de seus debatedores, que faça um fechamento aí, se achar necessário, e possa já encaminhar, despedindo aí das pessoas que nos assistem. Professora Graziele, obrigado mais uma vez pela participação, e a palavra aí nesses minutos finais está com a senhora. Bom, meus queridos colegas, eu apenas quero agradecer, novamente dizer que é uma honra ter participado desse momento com pessoas de tão grande gabarito e conhecimento jurídico, e eu fico feliz, sinceramente, de ouvir. Eu falo que a gente sempre está aprendendo, e aprendi muito, mas eu fico feliz de ouvir e saber que no nosso meio, na nossa justiça do trabalho, no nosso meio jurídico, em todo, nós estamos diante de pessoas com equilíbrio, e a gente tem observado isso em várias lives, em vários acontecimentos que nós estamos presenciando, de ter a consciência de que passamos por um momento excepcional. Então, não podemos, como acho que foi o Caio que falou, não podemos usar a mesma régua que nós tínhamos antes, que era usada para um momento de normalidade, para os momentos atuais e principalmente posteriores. Nós sabemos que, em tempos de crise, a Justiça do Trabalho ela é muito mais ativada, não agora no momento da pandemia, mas nós sabemos que o pós-pandemia existirão muitas situações de conflito, e eu fico muito satisfeita e lisonjeada de fazer parte de um poder judiciário que conta com pessoas que conseguem verificar e vislumbrar esse equilíbrio, essa prudência, para que realmente tenhamos... Eu observei uma coisa, estava até pensando, veja que nós 5 terminamos e começamos falando em segurança jurídica. Eu acho que isso que a sociedade clama, de todos, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Legislativo na edição das leis e do Executivo. Então, eu agradeço e quero dizer assim, que eu tenho muito orgulho de ser colega de vocês, de pessoas com esse equilíbrio, com essa postura, diante de um momento tão difícil. Então, muito obrigada, André, Kleber, doutora Beatriz, Cairo, agradeço a presença e a valiosa contribuição. Nós que agradecemos, professora Graziele, pela vossa participação, pela ativa, né, organização do evento. Então, tenho certeza que outros momentos haverão para que voltemos aqui para discutir esses temas muitíssimo interessantes e cumprindo o papel, né, da nossa Academia Mato Grossense de Direito, que é a divulgação do conhecimento de forma democratizada, né, pelos meios informáticos, de forma ampla e livre para todos, né, que queiram participar e assistir. E agora eu passo, então, a palavra ao professor Kleber Salles, direto amigo lá do estado de Goiás, para que faça aí também suas considerações finais, tanto de conteúdo, caso queira apresentar ainda alguma complementação, quanto também as suas palavras aí de agradecimento àqueles que nos assistem. Professor Kleber, obrigado, bom revê-lo aí mais uma vez, ainda que à distância, e a palavra é vossa.
Obrigado, meu amigo André. Gostaria, basicamente, de agradecer pelo convite. É sempre uma honra debater com os colegas, qualquer que seja o tema. Aprendo sempre a partir das reflexões que ouço dos meus pares de magistratura, e hoje não foi diferente. Foi uma tarde-noite, vamos dizer assim, especial. Eu confesso que fiz comentários dessa medida provisória 927, em parceria com o amigo Rodrigo Dias, juiz aqui em Goiás, conhecido certamente de todos também aí. E nós ficamos esperando a lei para avançar nos comentários e, de repente, até... A gente tem um e-book, inclusive, que circula, nosso, dessa medida provisória, mas a lei, infelizmente, não... E a gente acompanhando, ó, tem tantas emendas que vamos ter que reescrever tudo, mas não tivemos nem essa chance, porque, como estamos debatendo, a medida provisória caducou. Minha visão disso tudo é de que, nesse aspecto, houve um desserviço manifesto à sociedade, porque o empresariado, e aí, por consequência, os trabalhadores têm penado muito. Assim, eu recebo tanto perguntas de pessoas conhecidas, alunos que são empregados e estão nessas condições, como a condição que a doutora Beatriz colocou de eu já recebi minhas férias, mas o meu período aquisitivo ainda não estava completo, né? E agora eu sou demitido, eu preciso devolver ou não? Eu até não entendi bem, eu não captei a resposta do Cairo se ele mandaria devolver ou não. Nas considerações finais eu já o provoco para ouvi-lo, até porque, quanto a esse aspecto, eu, até conferindo os comentários aos artigos 8º, 9º, da medida provisória, acabei não avançando, não dissemos ali, eu e Rodrigo, se seria o caso de devolver ou não. Refletindo aqui sobre a lógica de não julgarmos, aí eu usei essa expressão lá, Grazi, com régua de normalidade as situações pandêmicas, eu teria dificuldade de determinar a devolução aqui, porque se por um lado nós temos o interesse do próprio trabalhador na proteção do emprego, e essa acaba sendo um gatilho, um mecanismo para evitar a demissão, e às vezes até o que veio depois, a suspensão ou a redução do salário com redução proporcional de jornada. Por outro lado, para os empregadores, a medida provisória 927 também trouxe alguns mecanismos de fôlego, né, de oxigênio, como o próprio parcelamento do FGTS. Então, eu penso que a medida provisória ela equilibrou esses interesses do ponto de vista da manutenção da iniciativa privada, da manutenção do empreendimento e dos empregos, de modo que eu não teria facilidade para, num contexto em que o próprio empregador rescinde o contrato, ou seja, iniciativa dele para rescindir, por mais justificado que esteja do ponto de vista da crise econômica gerada pela pandemia, a iniciativa não deixa de ser dele. Então, é mais ou menos assim, se o contrato prosseguisse, aquele período aquisitivo seria alcançado. Ele deixa de ser alcançado em razão de um ato volitivo, aí, né, potestativo do próprio empregador. Por isso, nesse caso, eu não determinaria a devolução, ou seja, não admitiria a compensação no TRCT dessas férias. E aí, com isso, agradeço novamente, espero estarmos presencialmente juntos. Até recebi um pré-convite para o evento aí da 23ª região, André. Aí nós fiquei na expectativa, será presencial? Mas o Ivan falou, não vai ser ainda. Eu queria voltar lá na Lelis para comer aquele peixe delicioso lá, mas ainda não vai ser dessa vez. Mas, se Deus quiser, estaremos todos juntos de novo, ou na Bahia, ou no Mato Grosso, ou aqui em Goiás, ou em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado, gente. Professor Kleber, nós que agradecemos aí a vossa disponibilidade, vossa paciência em engrandecer a nossa Academia Mato Grossense de Direito. Fica já aí, desde já, o convite para participar conosco de próximos eventos, o que sempre colabora e engrandece aqui para os colegas do Estado do Mato Grosso, e não só, né, para todos os colegas do Brasil que nos assistem, né, com a internet, nós temos essa possibilidade agora de romper todas essas fronteiras. E, para finalizar, o nosso terceiro palestrante, nosso direto amigo também, lá do Estado da Bahia, o professor José Cairo Júnior, autor de várias obras jurídicas, professor já consagrado. É uma grande honra contar com a vossa
participação aqui na nossa Academia Mato Grossense de Direito, abrilhantando e engrandecendo o nosso evento. Eu lhe passo a palavra, professor Cairo, para querendo fazer suas vossas considerações de cunho jurídico, respondendo ou esclarecendo a provocação do professor Kleber Salles, e na sequência o senhor também já pode fazer a sua manifestação derradeira aí, nessa brilhante participação de hoje. Professor Cairo, por favor. Primeiro, respondendo o Kleber, eu tenho dúvidas, na verdade não aprofundei ainda muito o estudo, mas seguindo o princípio do direito do trabalho, na dúvida, vamos adotar aquela que seria a regra mais benéfica para o trabalhador e adotaria, sim, por enquanto, adotaria essa tese, sim, de vedar a dedução naquelas hipóteses que fosse da iniciativa do empregador do rompimento do vínculo. Em relação aos demais temas, eu quero só chamar a atenção de que essa situação ela é mais comum do que parece, porque sempre que uma medida provisória ela é substituída por um projeto de lei de conversão, aquela medida provisória ela perde a sua vigência e não produz efeitos a partir da sanção do presidente da República. Então, quando há alteração na redação de um artigo original de uma medida provisória, quando ele é suprimido durante os debates, acontece a mesma coisa. A medida provisória ela tem vigência durante aquele período e depois ela é substituída por um projeto de lei de conversão e é necessário também uma edição de um decreto legislativo que raramente acontece nessas situações de aprovação de projeto de lei de conversão. E é isso que eu tinha que dizer, né? Daria para a gente ficar debatendo aqui o dia todo, mas o tempo não dá. Foi muito rápido, e quando algo é muito rápido, significa que foi muito bom, pelo menos em regra, e foi um caso de regra aqui. Agradecer também a companhia de todos vocês aqui, do André, do Kleber, da Beatriz, da Graziele. Foi muito prazeroso para mim e uma honra. Obrigado. Nós agradecemos também, professor Cairo, a vossa participação, que muito colaborou com a nossa academia, e eu passo a palavra agora à minha companheira aqui de mesa virtual, mediadora, né, colega, amiga e confreira, Beatriz Teodoro Gomes, para as suas considerações finais nessa nossa exposição. Olha, eu tenho que confessar que quando a Grazi me convidou, eu tremi na base, como diz os adolescentes, porque eu falei, como que eu vou participar de um evento com estrelas do mundo jurídico, do direito do trabalho, com a minha simplicidade aqui, de um conhecimento que, na verdade, não tenho nenhuma obra publicada, sou uma pessoa que tem alguns esparsos artigos publicados, mas ela falou, pode ficar tranquila que é só pergunta. Eu falei, se é pergunta, é comigo mesmo. Eu tenho muitas dúvidas e gostaria de beber na fonte, como eu confesso aqui que bebi, e comungo também do mesmo pensamento do professor José Cairo Júnior. Foi muito rápido, quando vi já o professor André Molina já estava batendo o sino avisando que a aula estava acabando, e foi imensamente prazeroso estar aqui com vocês, me permito assim chamá-los, colegas, trocar experiências, refletir. O encontro ele é produtivo quando deixa dúvidas e reflexões para que a gente busque nos livros, na doutrina, na própria vida, no nosso cotidiano, soluções para os problemas que nos são postos. Tá aí, voltei para a razoabilidade, para o equilíbrio, e é com essas palavras que eu encerro a minha participação, agradecendo imensamente a todos os colegas, Kleber, Cairo, André e Grazi, que me deram o prazer e a honra de poder participar aqui com vocês deste momento. Agradecemos também vossa disponibilidade, doutora Beatriz Teodoro, que abrilhantou a mesa, fazendo aí provocações interessantíssimas e, com certeza, contribuiu bastante. Nós chegamos agora exatamente a 1h30 de
mesa virtual, exatamente como se fossem 2 aulas, né, se tivéssemos uma faculdade, mas com toda certeza, como todos disseram, passou bastante rápido, foi muito proveitoso. Nós agradecemos aí a paciência e a participação de todos, quem enviou perguntas, o Alberto Ferreira, se não me engano, quem enviou perguntas, e eu peço apenas para finalizar que todos vocês sigam aí as redes sociais da Academia Mato Grossense de Direito, a nossa página no Instagram, curtam aqui a nossa página do YouTube para que sejam avisados dos nossos próximos eventos. Há já uma programação prévia e nós vamos explorar diversos temas, não só relacionados com a pandemia, quanto em relação a todas as outras áreas, aproveitando a especialidade dos nossos acadêmicos em direito constitucional, em direito penal, administrativo, civil. Nós, felizmente, na Academia Mato Grossense de Direito, temos expoentes e professores de todas as áreas do conhecimento jurídico, então sigam aí, que com toda certeza serão avisados dos nossos próximos eventos. E também sigam as redes sociais dos nossos professores para acompanhar publicações deles, outras atividades acadêmicas. Então, eu encerro aqui esta participação, agradecendo mais uma vez aí a presença de todos e até a próxima.